Boa tarde, graça e paz de Jesus aos meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs do Ministério da Saúde. Saúdo a todos com essa maravilhosa paz, essa preciosa paz que somente o Senhor Jesus pode nos dar. A reflexão que eu quero trazer para os irmãos nesta tarde se encontra no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 9, nos versos 2 e 6. Isaías, capítulo 9, versos 2 e 6, que diz assim: O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Eu estou usando a versão da NVI. Diz também ainda: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Na Almeida Corrigida Fiel diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós queremos refletir nesta hora, juntamente com os irmãos, numa breve reflexão com o título Somente por meio de um menino. Somente por meio de um menino. A palavra que Deus deu ao profeta logo no início fala sobre duas situações muito distintas. Na primeira parte, diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. É interessante ver que este texto, ao mencionar o povo que andava em trevas viu uma grande luz, é chamado de profético perfeito. Por quê? Porque não tinha acontecido isso aqui ainda. Era uma predição, era uma profecia de um evento futuro, qual seja o momento em que o povo sofreria nas mãos da Assíria por conta da sua teimosia, por conta da sua idolatria. Então o texto diz: o povo que andava em trevas, que trevas? As trevas trazidas pela conquista, pela opressão, pelo domínio assírio sobre aquele povo que tinha sido levado para aquela terra, que tinha sido levado para aquele lugar, para ser livre e cultuar livremente, aleluia, o Deus de Israel. Deus que escolheu aquele povo para ser o seu Deus, e um povo para ser o seu povo peculiar no meio de todos os demais povos. Pensem, este povo, escolhido de forma singular, de forma peculiar, de forma, por que não dizer, até mesmo injustificada, porque o que este povo tinha de diferente dos demais povos, a fim de merecer a atenção de Deus, a fim de merecer a simpatia de Deus, a fim de justificar até a escolha, a opção de Deus? Nada. Ele não tinha nada de especial. A escolha de Deus, aleluia!
A escolha de Deus é que foi especial. Por quê? Porque não teve motivo. Foi uma escolha feita por amor. Foi uma escolha feita no coração de Deus, sem razão alguma, sem justificativa alguma. Deus, quando salva a mim, quando salva você, Ele não fez porque eu sou bonzinho ou porque você é bonzinho ou boazinha. Não é porque eu mereço, não é porque você merece. Ele salva porque estávamos irremediavelmente perdidos em nossos próprios pecados. Então, desta forma, também se aplica a nós. Percebam a singularidade, a similaridade da profecia de Deus quando diz: o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Esses primeiros capítulos do livro de Isaías tratam de oráculos direcionados ao povo de Deus. Nesse sentido, ele está apontando para um evento futuro, ou seja, a conquista do povo de Israel por causa da ação interventiva da Síria, na verdade, uma ação determinada por Deus em sua soberania, mas ao mesmo tempo em que ele determinou essa conquista, ao mesmo tempo ele também providenciou a libertação deste povo. Nesse instante que ele diz, o povo que andava em trevas, ou seja, cercado pelas densas trevas da conquista, da opressão, do domínio assírio e de todas as atrocidades e de todas as tristezas que essa conquista trouxe, esse povo, nesse momento, tem a sua liberdade anunciada, assegurada e concretizada. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu luz. Isso está concretizado. Não tinha acontecido ainda, aponta para um evento futuro, mas o Senhor já está dizendo, já está feito, já está concretizado. Meu querido irmão, minha querida irmã, aquilo que Deus tem para a sua vida já está feito e já está concretizado, aleluia. Mas você não pode perder o seu tempo, preste bem atenção nisso, você não pode perder o seu tempo olhando para as pessoas que estão ao seu redor, porque a resposta não está na terra, a resposta está nessa grande luz, e é uma luz que não brotou do chão, é uma grande luz que veio de um evento nos altos céus, aleluia, viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Eu escrevi alguns dias atrás que e já falei algum tempo atrás também sobre isso, de que não era a terra que estava na sombra da morte, era o povo que estava na sombra da morte. A morte os espreitava, eles estavam longe de tudo, estavam longe de todos, longe da sua terra, mas principalmente, na verdade, estavam sob o domínio, sob o cativo do rei da Síria. Prestem bem atenção. Todas as vezes que você não anda em conformidade com a palavra de Deus, não anda em conformidade com a vontade de Deus, você será aprisionado. Todas as vezes que você coloca coisas na sua mente que não estão descritas na palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, você será aprisionado. E se você for aprisionado, meu querido irmão, minha querida irmã, você deixará de enxergar as maravilhas de Deus. Você deixará de enxergar as coisas com o olhar de Deus, sob o prisma de Deus e, sobretudo, com a fé que procede somente de Deus. Então você se tornará um como o outro qualquer. Mas Deus não me chamou e não chamou você para isso. Algo foi feito. E o que foi feito? O versículo 6 nos diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Eu vou abreviar dizendo, a transliteração do hebraico para o português desse versículo diz assim, porque menino foi nascido para nós. Se foi nascido para nós, significa dizer que eu não fiz nada para esse menino nascer.
E também não foi nascido para mim, foi nascido para nós. Filho foi dado para nós. Quem deu? A minha ação, a minha procura, o meu amor, o meu querer, o meu sonho, o meu desejo? Não, foi a ação de Deus. Deus quis dar este filho para nós. Nós o recebemos, nós vimos essa grande luz. E estará a soberania sobre o ombro dele. E chamará o nome dele, algo extraordinário, o que aconselha, El Valente, Pai de tempo futuro duradouro, Príncipe da paz. É exatamente nesse trecho do nome de Jesus, um dos nomes de Jesus, Pai de tempo futuro duradouro, que eu quero encerrar dizendo: Deus é Deus muito antes de todas as coisas. Reparem que o Salmo 90 diz assim no versículo 2: Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Percebam que este menino, aleluia, presente com Deus no momento da criação do mundo, na criação do universo, este menino, capaz de coisas tremendas e extraordinárias, este menino, capaz de derrotar o todo poderio de Senaqueribe e tantos eventos futuros depois, Dario, Nabucodonosor, todos aqueles que se lançaram contra o povo de Deus, contra o querer de Deus. Este menino, coisas tão grandiosas, algo extraordinário, um menino frágil, um menino precisando ser cuidado, mas capaz de algo extraordinário. Um menino que, na verdade, já existia. Ele não é só pai de tempo futuro duradouro, no sentido de o seu reino não terá fim. Ele, na verdade, é pai da eternidade, porque a eternidade só existe, aleluia, por causa dele, porque o Senhor já era Deus. Podemos dizer, sem aviltar o texto, sem forçar o texto, que, na verdade, a eternidade só tem eternidade, só existe eternidade, porque existe um Deus. A gente pode dizer que Pai da eternidade significa dizer que não apenas Jesus gerou a possibilidade de sermos salvos, de estarmos com Ele na vida eterna, no reino que não terá fim, mas porque antes da eternidade ser eternidade, se é que a nossa mente consegue compreender isso, Ele já era Senhor. Ele já era o Alfa, Ele já era o Ômega, Ele já era o princípio. Se Ele era o princípio, então a eternidade, aleluia, a eternidade veio depois. Oh, Senhor amado. Mas a eternidade não tem fim, a eternidade é a eternidade. Se eu concordar apenas com essa frase que aparenta ter alguma lógica, eu vou dizer, então a eternidade é igual a Deus. Deus, aleluia, é Deus muito antes de qualquer outra coisa. Santo, amoroso, nunca mudou, em quem não há sombra de variação, é o mesmo Deus, é o mesmo amor eterno. Por isso, nessa época de Natal, não perca de vista o seu olhar para essa grande luz. Não olhe para as densas trevas em que o mundo está. Não olhe, porque senão você vai se tornar como um desses que continuam buscando esperança em homens, em pessoas, em decisões judiciais, em decisões políticas, em programas de governo, em ações, quaisquer outras coisas no nível humano. Não olhe. Olhe para Jesus, Pai da eternidade. A palavra de Deus ainda nos diz, ainda um pouco mais adiante, em Isaías capítulo 9, que o zelo, no versículo 7, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso.
já está determinado, aleluia, meu irmão. Já está sacramentado o zelo, aleluia, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Enquanto muitos tentam fazer o mal ao povo de Deus, fazer o mal a você, fazer o mal a mim, fazer mal à igreja, querer calar o povo de Deus, querer calar, tirar a esperança do povo de Deus, tirar a confiabilidade da palavra de Deus, a verdade, a autoridade da palavra de Deus. Lembre-se, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Seja como um menino, aquele menino que Jesus falou, quem quiser entrar no reino de Deus tem que ser que nem esse menino aqui, ó. Ele colocou o menino no centro. Por quê? Porque o menino, ele crê. O menino, ele apenas crê. Aleluia! Querido irmão, querida irmã, em meio a tantas trevas, trevas de identidade, de palavras malditas, mal colocadas, ideologias de toda sorte, filosofias altamente perniciosas, e mesmo de pessoas se dizendo crentes, se dizendo pastores, se dizendo enviados de Deus, conhecedores, teólogos, falando as maiores barbaridades. Apegue-se a esta palavra. Lembre-se do que o próprio Isaías falou no capítulo anterior: à lei e ao testemunho. Esse Jesus agora já não é mais um menino. É só para te lembrar que o Senhor que morreu naquela cruz por causa dos nossos pecados, morreu como homem, vivendo como homem, pagando nossos pecados como homem, para como homem e não mais como menino, mas como príncipe da paz, como pai de tempo futuro vindouro que não terá fim, pai de tudo aquilo que você pode esperar de Deus e no reino de Deus. Ele já concretizou tudo. Não perca seu tempo, não coloque suas esperanças no que você vê, ou mesmo no que você não vê, a não ser que o que você não vê, você veja pela fé. Fé em quê? Nessa grande luz. O povo que vivia em trevas, o povo que vivia na região da sombra da morte, viu essa grande luz. Não permita que as demais coisas obscureçam a luz de Jesus em sua vida. Lembre-se, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A nossa vitória está assegurada. Então, neste tempo, a despeito de todas as coisas, concentre-se nessa grande luz. Concentre-se em Jesus Cristo. E lembre-se, tudo foi por meio de um menino. Não foi por um guerreiro formado, foi por um menino. Que o Senhor Jesus o abençoe e nos abençoe. E como meninos, permaneçamos crendo infalivelmente na promessa, na palavra que o Senhor nos dá, porque o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor abençoe. Amém.